Hoje, a gente vai explorar um pouco do mundo dos processos, né? E de como normalmente alguns componentes, algumas iniciativas, né? Alguns fluxos são estruturados para desenvolvimento, tá? Então, a ideia hoje da aula de hoje é que a gente contextualize como as empresas criam APIs, criam aplicações, desenvolvem todo um fluxo analítico, pipelines, e aí a gente começa a entender dentro do universo de Big Data, dentro do contexto analítico, como isso daí é normalmente direcionado, né? Então a gente, quando começa a pensar em processos, pensar em padronizar, pensar em criar todo um roteiro para o fluxo informacional, é bem importante que existam padrões, que existam algumas metodologias de apoio, que a gente aplique realmente uma ideia de Lean, né? Um desenvolvimento Lean, onde eu consigo padronizar para que a minha esteira seja sempre fluida, independente da pessoa, da persona que estiver aplicando o processo, pela padronização, pelas boas práticas, a gente conseguir sempre entregar resultados de qualidade e de alto nível, tá? Então, como de costume, vamos para a nossa frase, né, para o nosso pensamento do dia, né? Final do dia, sei que é bom às vezes pensar na parte da manhã, mas final do dia também é interessante, né? Então, começo com esta aqui da Mary Kay Ash aqui. Não crie limites para si mesmo. Você deve ir tão longe quanto sua mente permitir. O que você mais quer pode ser conquistado. Então, hoje, pra gente, vindo aí, quem teve carnaval, quem não teve, né? A gente estamos nesse momento de pandemia, todos tentando buscar o máximo segurança, se precaver para apoiar, né, todo esse programa social aí, mundial que está acontecendo, né? De conservação, né, de cuidado aí para a gente evitar aglomerações. Então, em relação a todo esse lado um pouco mais ruim, né, que a gente está vivendo, é, a gente tem sempre que buscar essa parte dos limites, né? Tentar se dedicar aos nossos sonhos, às nossas ideias, a ideias que a gente muitas vezes coloca na gaveta e deixa isso sempre para depois, né? Às vezes não olha para o horizonte com um carinho muito interessante, né? Então a gente precisa muitas vezes, nós precisamos muitas vezes nos movimentar, né? E realmente acreditar que aquele alvo, que aquela ideia, que aquele desejo pode ser conseguido, né? Pode ser conquistado. Então, a ideia aqui é que a gente sempre mantenha, né, correndo atrás das nossas vontades, dos nossos sonhos, né, dos nossos ideais, sem criar limites para nós mesmos, né? Porque é muito ruim quando a gente acha que não consegue, né? Quando você começa com a ideia de achar que não vai conseguir, você já está certo, porque a tua crença é o que vai definir o teu futuro. E se sua crença é na derrota, você provavelmente tem muita chance de ser derrotado. Agora, se a sua crença é na vitória, normalmente isso sempre acontece. Então, a ideia é essa, é buscar essa visão, tá? Hoje, nossa agenda está um pouco com um pouco mais de itens, né, digamos assim, mas é muito para tentar trazer um pouco da ideia de todos esses componentes, né? Eu até trouxe aqui como nome de componentes estratégicos. Então, dentro desses componentes estratégicos, é muito importante a gente ter uma visão desse fluxo de implementação e de desenvolvimento, né? Ou desenvolvimento e implementação, né? Melhor nessa ordem. E com isso, a gente vai olhar para esses componentes estratégicos. Então, o que seriam os componentes estratégicos, como as empresas, teoricamente, fazem uma avaliação de como prosseguir para cada uma das áreas, para cada uma das frentes, né? Metodologia Agile, né, que é importante a gente entender que ela faz todo o embasamento de cerimônias, de conversação entre clientes, entre equipes, entre squads, entre equipes multidisciplinares. Então, a gente tem todo esse contexto do Agile acontecendo bastante quente hoje no mercado.
Continuous Integration e Continuous Delivery seria um fluxo hoje muito utilizado dentro de estratégias Big Data, né? Não só Big Data, mas o Big Data realmente impulsionou e mostrou a possibilidade de fazer essa integração de uma maneira um pouco mais abrangente, digamos assim, tá? Um pouquinho de DevOps, tá? DevOps é um conceito bastante extenso, a gente pode gastar bastante tempo aí detalhando o DevOps, então eu vou trazer um overview, né? Para a gente não deixar ele fora desse pilar aí estratégico, que também é muito envolvido no mundo de processos, no mundo de desenvolvimento. DataOps. DataOps é uma filosofia nova, é algo que está chegando no mercado, existe todo um referendo acontecendo para criar as boas práticas, para ser definido o que vai realmente virar padrão, teoricamente, em alguns processos e algumas aplicabilidades. E aí a gente tem uma ideia muito de evolução do DevOps, embarcando uma visão analítica, né? Embarcando no mundo de inteligência, embarcando no mundo de data science. Então eu vou trazer um pouquinho de DataOps, coisa rápida, tá? Só para a gente contextualizar também. Equipe multidisciplinar. A ideia com esse tópico é falar um pouquinho das pessoas que a gente tem no projeto, né? Foi até um pedido, né? E esse pedido eu acho que, assim, eu não queria detalhar muito perfil, mas aí eu tentei fazer uma validação e eu trouxe aqui um último estudo que eu vi nas 12 maiores, mais importantes funções, digamos assim, perfis que hoje o Big Data está impulsionando, né, de profissionais. Então, a gente vai entrar um pouquinho nesse detalhe e eu também vou tirar uma dúvida em relação ao papel de engenheiro de dados e o papel de arquiteto de dados, para a gente ter um pouquinho disso no radar. Claro que é muito flexível, eu acho, que essas duas atuações, mas normalmente quando a gente começa um projeto, quando a gente direciona uma squad, quando a gente está montando todo o planejamento de projeto, temos sim que ter algumas funções definidas e até mesmo algumas responsabilidades que vão ser entregáveis para o cliente. Então isso daí faz todo sentido a gente ter essa visão, ter esse entendimento. Por último, para trazer um pouquinho do ênfase, né, nessa ideia de equipe multidisciplinar, eu estou trazendo uma arquitetura de referência, que é uma arquitetura bastante robusta, né, uma arquitetura de referência por um contexto não só Big Data, mas por um contexto estratégico, organizacional, né? Então a gente vai navegar um pouquinho aí, né, em cada uma das camadas, no detalhe dessa arquitetura de referência. Eu vou explanar sobre alguns tópicos envolvidos, né? E aí a gente tenta demonstrar também onde cada uma dessas pessoas atua dentro desse mundão aí de dados que uma arquitetura de referência nos orienta, tá? Então bora começar, pessoal. Componentes estratégicos. Até queria falar que eu tô achando as aulas um pouco meio estáticas demais, tá? Tô tentando melhorar nesse ponto aí e vou começar a fazer muita animaçãozinha aí no PPT, tá? Desculpa aí a simploriedade, mas eu acho que vai dar uma melhorada na hora que eu tô explicando. Às vezes eu falo muito e aí fica um pouco extenso, como está sendo agora. E aí vocês vão ver que eu acho que eu vou detalhando parte a parte do slide e tal. Eu acho que vai ficar um pouco mais fluido, tá? O entendimento. Então, componentes estratégicos, né? Componentes estratégicos, a ideia aqui é mostrar como as empresas se estruturam, como que uma organização, como que uma frente, né, passa a olhar para a visão operacional, começa a estruturar como vão ficar os processos de desenvolvimento, como vão ficar os processos de validação, de testes, de homologação, como o fluxo de deploy, como o fluxo de entrega de passagem para a produção vai ser estruturado, né? Como isso vai funcionar, se vai existir blocos, se é um pouco mais automatizado, se é um pouco mais inteligente, se conseguimos validar todo um fluxo na navegação do dado em si. Então essa ideia do Ops, né, da operações, é muito tentar integrar as demandas de negócio, fazer essa vazão acontecer e começar a fazer entregáveis contínuos dentro dos fluxos de desenvolvimento de aplicações, desenvolvimento de pipelines, desenvolvimento de dashboards.
qualquer um desses componentes que sejam considerados entregáveis e que resultem numa tomada de decisão lá na frente por parte da área competente, né? Então, componentes estratégicos, um deles seria a metodologia Agile, né? Então, dentro do Agile, a gente tem uma certa simplificação da metodologia Scrum, né? Então, a metodologia Agile Scrum, ela resume algumas das fases e algumas das cerimônias que a gente tinha na metodologia Scrum. Então, eles trazem de forma um pouco mais otimizada apenas as cerimônias que interessam para que a gente consiga prototipar ou mesmo priorizar um backlog para fazer desenvolvimentos, né? Ou fazer desenvolvimentos, ou fazer análise, ou fazer evoluções específicas para o negócio, tá? Então, o Agile, ele é um componente bastante importante e eu vejo, assim, no mercado como um todo, né? Em todas as frentes, em todas as áreas, em diversos segmentos, indústrias, é algo que realmente embarcou aí no mundo de tecnologia, né? E realmente ficou. É algo que tem funcionado muito bem. A gente pode dizer que o Agile hoje é realmente a metodologia de desenvolvimento de software, né? Uma metodologia que funciona, uma metodologia de evolução de MVP, onde a gente consegue validar quais seriam as melhores ideias, né? Quais seriam as ideias prioritárias do cliente, como o cliente busca entregar produtos, entregar dados, entregar valor, né? Monetizar suas informações. Então a gente tem uma flexibilidade muito grande por meio da metodologia Agile. E ela tem, por sua vez, todo um roadmap de processo onde a gente consiga interagir em conjunto com os envolvidos do processo para conseguir evoluir os entregáveis, tá? O segundo pilar, o segundo componente estratégico aí que tem bastante ênfase no mercado a integração contínua e a entrega contínua, né? Então, vocês veem aí que a gente tem o foco em ciclos de vida de software, né, desenvolvimento de software em si, um pouco muito embasado em ferramental. Então a gente tem um viés muito forte em integrações, em arquiteturas, em soluções, né? E essa preocupação é muito voltada a buscar um estágio de automatização, um estágio mais avançado, um estágio que sempre consiga simplificar o processo, reduzir o máximo de reduzir o esforço humano, né, dentro desses fluxos, né, e com isso conseguir também criar toda uma vazão do lado do Agile, né? Então, uma coisa meio que está ligada à outra, o Agile dentro da parte de validação, da parte de análise, da parte de estruturação das histórias em si, e integração contínua, desenvolvimento, entrega contínua, eles entram muito como componente realmente de aplicabilidade daqueles conceitos dentro de uma aplicação, dentro de um desenvolvimento, dentro de uma programação, estruturação de scripts, o que for necessário. Depois disso, para a gente integrar o fluxo, automatizar junto com equipes, né, com pessoas, tecnologia e processos, a gente precisa olhar para uma ideia de DevOps, né? Então, o DevOps, ele é a colinha aí que faz uma cultura, né, de automação entre o mundo operacional e o mundo do desenvolvimento. Então, a gente consegue integrar essas duas esteiras, essas duas visões, dimensões aí de uma empresa dentro dessas práticas, né, que são implementadas via tecnologias, via processos, via conjunto com pessoas, né? Então a gente tem aí como tópicos, como highlights, né, dentro desse fluxo, as funções, né? Então é muito definido todo um passo a passo de um fluxo informacional, todo o passo a passo de uma análise, todo o passo a passo de uma criação de dashboard. Então a gente olha muito para passo a passo, a gente programa bem, é um ciclo de planejamento e implementação, planejamento e implementação. Eu vou entrar um pouco no detalhe para a gente ver outras etapas que existem, né, outros passos que existem dentro do processo, mas basicamente é isso, é uma ideia de planejar, uma ideia de implementar. Com essas duas pontas, a ponta de entrada e a ponta de saída, estando bastante dinâmica e muito fluida, a gente tem uma vazão muito grande de entregáveis dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, tá?
Eu trouxe esse aqui, o DataOps, para a gente falar um pouquinho dessa nova evolução, dessa nova preocupação do mercado em relação a embarcar também o conceito mais analítico, né? O conceito mais Analytics Advanced, um conceito mais ciência de dados, modelo, como esses modelos são alimentados, como eles treinam, modelos que precisam de features que estão offline, features que estão online. Então a gente tem todo esse cuidado dentro do mundo de DataOps, que é bastante próximo da governança. Hoje a gente tem um certo cuidado em não misturar muito DevOps com DataOps, mas basicamente um ambiente que tenha um DevOps mais maduro possivelmente vai conseguir evoluir para um módulo DataOps mais rapidamente, né? Então a gente tem todo um certo relacionamento desses componentes estratégicos. Tá? Metodologia Agile. Então vamos falar um pouquinho do fluxo de trabalho que eu acho que todos nós fazemos no dia a dia de um projeto, né? Então, quando entramos em um projeto, ou mesmo quando estamos criando um MVP, uma prova de conceito, quando estamos pensando em como viabilizar um entregável que seja dado, que seja informação, que seja documentação, diversos modelos a gente pode aplicar o Agile como organizador e orquestrador dessas cerimônias de interação entre os envolvidos, né? Então, aqui do lado esquerdo, nesse painel, eu trouxe muito uma ideia de visão de dono, né? Em minhas experiências, em momentos que eu estive apoiando as equipes, direcionando como a gente poderia evoluir, como a gente poderia melhorar a comunicação, onde seriam os principais pontos para entendimento do cliente, né? E começar a fazer essa filtragem aí do que a gente poderia entregar versus recurso, versus esforço. Então eu olho muito para uma ideia de visão de dono. Nas minhas experiências eu tive um feedback bastante positivo quando eu entrava com essa linha de visão de dono. Então era o quê? É uma ideia da gente criar um alinhamento contínuo com os usuários, né? Com os consumidores, os usuários ou em si o cliente, né? Então o cliente, a gente tendo essa comunicação mais clara, mais fluida, mais limpa, muito facilmente a gente vai conseguir resolver problemas antes de começar o desenvolvimento. A gente vai conseguir entender melhor o cenário, estimar melhor o esforço antes de iniciar uma cerimônia ou mesmo terminar uma cerimônia. Então, assim, uma visão de dono traz muito esse poder e essa liderança para que a gente consiga, de forma consultiva, orientar o cliente e também medir, né, de forma mais assertiva esse planejamento, criar cronogramas mais factíveis, digamos assim. E com isso, obviamente, a gente vai entrar em todo o fluxo para entregar um MVP ou então criar entregáveis incrementais que realmente resolvam e resultem em entrega de valor para o cliente, né? Então, eu tenho alguns tópicos aqui: o alinhamento contínuo da missão e estratégia vinculada aos projetos. Então, é o quê? Quando começamos um projeto, muitas vezes temos um objetivo claro, definido pela área de negócio, né? Onde podemos incrementar nossas ideias, onde podemos trazer um pouquinho das nossas experiências, né? Isso é bastante legal. Aproximação do entendimento funcional pela descoberta e execução de processos internos e enxutos, né? Então a ideia aí é que a gente fique muito próximo da linha estratégica, a gente consiga entender realmente no nível funcional qual que vai ser a direção daquela informação, qual que vai ser o consumo daquela informação, para que a gente, até nesse momento, consiga filtrar melhor, qualificar melhor a informação, qualificar melhor o mapeamento. Então a gente tem alguns detalhes aí bastante importantes. Integração contínua entre o grupo de trabalho, né? Então até é uma ideia da gente manter a proximidade na comunicação, né? Esse tópico aí é muito voltado a gente simplificar a comunicação. Eu já tive experiências em projetos que todos os dias a gente faz uma reunião de 10, 15 minutos
fala os pontos, como foi feito, o que vai fazer no dia, né? Então a gente tem a daily, né, que todos nós conhecemos, e eu, muitas vezes, em outros projetos, eu opto por uma daily mais descritiva, que eu acho mais fácil, mais simples, porque o resultado eu acho que é quase o mesmo, né? Tive bons feedbacks, mas aí vai depender muito de quem está orquestrando, do gerente de projeto, ou mesmo se é um PO do lado do cliente que a gente está trabalhando, né? Entrando no fluxo dessa evolução, do fluxo de trabalho em si, a gente tem, o primeiro passo seria o backlog de histórias, seria onde o PO, né, em relação a responsabilidades, o PO ou o SME ou alguém próximo do lado de negócio, responsável pelo negócio, pela visão de negócio, nos traga as histórias e as necessidades que precisam ser desenvolvidas ou precisam ser minimamente pensadas, né? Então a gente tem aí todo um mapeamento, toda uma garimpação aí de assuntos, né? De ideias que podem virar relatórios, que podem virar tabelas, que podem virar pipelines. Então é nesse momento que é estruturado um backlog geral, né? A gente não está olhando para execução da sprint, a gente está olhando para o backlog geral que é pensado para que a gente cada vez mais continue incrementando esse ciclo, né? O segundo passo é o planejamento da sprint. Então, entre o cliente, entre nós, né, prestadores, consultores, fazemos toda uma avaliação tanto de negócio como um pouco a nível técnico para poder medir e priorizar quais seriam as demandas que irão entrar dentro do backlog da sprint, né? No backlog da sprint, a gente tem o que vai ser desenvolvido durante um período estimado, um período combinado e definido como padrão, né? Muitas vezes a gente pode ter períodos de 2 semanas, períodos de 3 semanas, até um padrão um pouco comum de 2 semanas, né? 15 dias. E teoricamente a maioria das empresas conseguem gerar alguma informação, gerar algum dado, criar condições que a gente consiga desenvolver esses trabalhos nesse período de 2 semanas para fazer algum entregável, para evoluir algum incremental, coisas do tipo, né? Então, o backlog da sprint é o que vai ser trabalhado, quais serão as demandas que vão ser desenvolvidas durante esse ciclo definido para cada sprint. Depois, teremos aí o mundo do desenvolvimento, né? Onde a gente pode estar olhando para o universo de programação, a gente pode estar olhando para o universo de engenharia de software, a gente pode estar olhando aí para o mundo de criação de relatórios, a gente pode estar olhando para o mundo de qualificação de dados, né? Então, assim, essa parte de desenvolvimento pode ser qualquer coisa que resulte em um entregável e que resolva um problema de negócio, né? Então, a gente pode ter algo factível, né? Algo visual, como um dashboard, como a gente pode ter mais ou menos somente uma análise que define aí talvez uma maturidade de ambiente, alguma coisa do tipo, tá? Após essa fase de build, design, testes unitários, testes integrados, que é bem comum no desenvolvimento de software, a gente entra numa revisão da sprint, né? Então essa review acontece normalmente entre as mesmas pessoas que fizeram o planejamento, né? Então a gente está falando com o PO, a gente está falando com o Scrum Master, a gente está falando com o gerente de projeto, a gente está falando com o líder de desenvolvimento, os desenvolvedores em si, né? E depois a gente entra com a implementação da release, né? Então, normalmente, isso pode ter todo um esforço do lado da squad de desenvolvimento, ou mesmo gerar componentes, gerar release, gerar códigos e entregar isso para uma esteira interna de um cliente para que seja feito todo um roteiro de implementação e produção, né? Muitas empresas têm um fluxo aí de Gmood, tem algumas outras metodologias aí de implementação e produção para não gerar nenhum tipo de bloco, nenhum tipo de problema em aplicações que já estão rodando em produção. Então esse cuidado na hora da virada para a produção é bastante importante, é algo que precisa ser muito identificado e mensurado dentro dos trabalhos, né? Porque muitas vezes o desenvolvimento é até rápido, mas o fluxo que a gente tem para entregar a demanda, para colocar aquilo em produção, e muitas vezes os nossos clientes só visam isso, só visam a entrega concluída quando vira para a produção. Então a gente tem que tomar esse cuidado bastante forte aí quando a gente está fazendo a entrega dos componentes, a entrega das releases, tá? Isso é bastante importante.
pessoal. E aí a gente vai ter, consequentemente, né, o nosso MVT, o nosso MVP, né, ou mesmo um adendo do nosso MVP, um adendo de um fluxo, um adendo de um dashboard, uma feature adicional, né, naquele processo, naquela aplicação. Então a gente pode ter tanto um novo entregável como um incremento de um entregável já existente em produção. Esse fluxo da metodologia Agile, ele funciona muito bem, realmente, muitos dizem até que ele encaixa como uma luva aí na ideia de desenvolvimento. Então, a metodologia de processo de cerimônias, de orquestração aí, dos processos em conjunto com o desenvolvimento fica bastante fluido e bastante visível aos olhos de todos os envolvidos dentro do processo. Eu falei um pouco, né, das cerimônias, falamos aí um pouco das cerimônias que existem, do Agile e tal, mas assim, para a gente enfatizar mesmo, já que é um ponto muito importante dentro dos processos, é uma coisa diária, mas muitas vezes a gente pode não dar uma atenção tão importante, ou muitas vezes a gente até pode ter uma certa omissão, digamos assim, com essas cerimônias, que muitas vezes ajudam muito, né, para medir, para poder metrificar a médio e longo prazo um projeto, qual que seria a complexidade das demandas, né, dos carries lá que está sendo gerado. Então, assim, dentro desse fluxo, a gente tem reuniões de planejamento da sprint, né, que seria a reunião que faz a definição de quais histórias vão ser desenvolvidas. A reunião diária, que é a nossa daily, que amamos, né? Às vezes sim, às vezes não. É uma interação prevista, né, pelas metodologias, tá? E a gente faz isso de forma bem simples, muitas vezes rápida, muitas vezes a gente mistura assuntos, né? Mas a ideia é que mantenha a comunicação clara e limpa, né, durante o fluxo do projeto. Revisão da sprint. Então, após a gente desenvolver, após a gente entregar, ou mesmo caso exista alguns blocos e o período daquela sprint tenha terminado, a gente faz uma revisão para poder avaliar quais seriam os próximos passos, quais seriam as resoluções daqueles bloqueios, né? E como a gente poderia, talvez, adicionar novas coisas, ou então mudar aquela primeira demanda, aquele primeiro formato da demanda para um formato que caiba naquele próximo fluxo, né? Então, existe uma certa flexibilidade nesse ponto da revisão, né? E a retrospectiva é uma cerimônia que dá muito uma ideia de evolução e de maturidade para a equipe, né? Então, a gente sabe que na correria do dia a dia, quando estamos desenvolvendo, quando estamos testando, cada um tem sua função. Muitas vezes estamos atribulados com outras coisas, entramos com problemas de ambiente, o ambiente às vezes não temos acesso. Então, existem diversas situações que podem acarretar um bloqueio, que podem acarretar uma otimização, que podem acarretar até mesmo uma reestruturação, né, de validação de processo, alguma coisa um pouco maior, né? Então a retrospectiva, ela olha muito para esse ponto, o que a gente acertou, o que a gente errou, quais seriam as boas práticas a seguir para determinado ponto, talvez sugerir alguma coisa. Então é legal que é uma cerimônia que ouve a voz de todos os envolvidos dentro do processo. Então essa metodologia Agile, ela faz você, em qualquer uma da sua função dentro do projeto, ou muito ou pouco, mas você é um participante, então você tem a sua voz, você tem a sua opinião e você pode realmente trazer uma otimização para aquele teu fluxo, nem que seja pontual para o teu problema, que seja pontual para aquela etapa que você está desenvolvendo, está validando. Então, assim, é algo que realmente gera uma comunicação bastante legal e traz uma maturidade como um todo, tanto para o projeto como também para o entendimento do negócio, né? Eu acho bem legal essa parte aí. E em relação à parte do Agile, temos diversas ferramentas muito, muito boas, né, que a gente utiliza. Temos suítes completas aí dentro do Notalancia, do GitHub, coisas do tipo. A gente consegue fazer todo o fluxo de planejamento de atividades, utilizando o método Kanban, utilizando
Kanban para fazer quantas listas de cartões a gente precisa, né? Então, cada squad tem suas necessidades, tem seu roteiro, tem seu modelo, tem seu formato de backlog, tem seu formato de teste, tem seu formato de entregáveis, né? Suas validações. Então, assim, é algo bastante robusto. E em contexto a essas tecnologias, essas ferramentas de apoio, a gente consegue criar todo um monitoramento da maturidade da equipe, da qualidade de entrega e também dos resultados em longo prazo do projeto ou até mesmo para fechar um projeto, né? Então isso é bem legal que a gente consegue fazer todo esse mapeamento do operacional e de como a gente evoluiu durante o fluxo do projeto como um todo. O fluxo de desenvolvimento de uma sprint, eu trouxe aqui um fluxo simplificado, tá? Obviamente que podem existir muito mais etapas, que podem existir outros processos, podem existir outras regras de negócio, outras interações, né, com personas ou com áreas diferentes, mas eu trouxe aqui um fluxo, digamos, mais controlado, né? Então a gente tem, normalmente, dentro de uma sprint, muitas vezes, para realmente entregar valor e ter uma metodologia agile, qual que é a principal coisa que precisa existir dentro de um fluxo agile para ser dito como agile? É que a gente consiga responder às necessidades de negócio no tempo adequado. Esse é o coração da coisa. Para que isso aconteça, normalmente temos um fluxo de alinhamento, né, que é definição, que é a hora que a gente vê a história, valida a história, né, que seria a plane da vida, né? E aí dentro disso a gente cria esse backlog. E aí vocês vão ver três esteiras, né? Uma que é o cliente fazendo algumas interações, validando, desenhando requisitos, estruturando histórias. A segunda esteira aí no meio seria o fluxo mais padrão, né? Um fluxo mais de desenvolvimento como um todo, né? Como a gente vai atuando, a gente valida o esforço, a gente desenha, a gente implementa a solução, desenvolve e entrega uma release. E por último, eu gosto muito de olhar para esse terceiro fluxo que funciona muito bem e nas últimas experiências que eu tive, realmente conseguimos, né, fazer um resultado mais otimizado, digamos assim, mais visível ao negócio por meio dessa terceira esteira, que seria uma esteira voltada a ajustes e correções, porque muitas vezes o fluxo de desenvolvimento ou mesmo a regra de negócio não estava tão refinada para fazer a entrega. E a gente tendo em conjunto da mesma sprint um fluxo de alteração para correções, para ajustes, resolve um problema que muitas vezes precisaríamos voltar de novo para o começo do ciclo, redesenhar uma nova sprint, aquilo atrasaria o cronograma. Então eu gosto muito de olhar para isso, né? Então, assim, dentro desses fluxos a gente tem essa parte do backlog do ajuste, onde a gente faz alinhamentos, entende requisitos. Isso é muito feito por parte do cliente, né? Claro que depende muito do formato do projeto. O segundo ponto é o ponto que recebemos aquelas demandas, que entendemos aquele backlog e aí começamos a validar esforço, a validar recursos, né? E aqui entra uma complexidade bastante grande no mercado. Digamos que dentro de uma esteira de um projeto com escopo, sem escopo, né? Muitas vezes acontece. Nós precisamos de um skill ou um perfil que não tem dentro da squad. Quanto tempo isso vai levar para a gente adicionar essa pessoa, para a gente trazer esse profissional, para a gente contratar esse profissional do mercado, muitas vezes é o caso, né? Então, assim, o Agile, ele prega realmente essa versatilidade e essa velocidade, mas essas questões burocráticas muitas vezes impactam nesses momentos, né? Então, a gente tem realmente, quando a gente tem uma esteira fluindo, é muito legal, é muito admirável e é sempre bom a gente utilizar como boa prática, porque é difícil que uma equipe que foi definida naquele momento, naquele primeiro momento, sempre consiga dar conta de toda a vazão, de todas as estratégias que vem do cliente ou vem das demandas como um todo, né? Então, isso é bastante importante a gente olhar também para esse ponto de maturidade, esse ponto digamos, de precaução, para ter esses cuidados aí nessa parte também de estruturação da equipe, de mesclar perfis multidisciplinar, e é nesse momento que faz toda a diferença.
Plano de implementação. Então, a gente, após a validação, o ok das duas partes, tanto a parte que vai desenvolver como a parte que demandou, entra toda uma ideia de design, um plano de implementação. A gente entra num fluxo de desenvolvimento, né? E aí fazemos a implementação em si. A gente aprova, a gente passa isso para uma validação. Pode ter uma esteira que tenha um commit, que tenha um merge do lado do cliente, do lado de quem está recebendo esse entregável para fazer a validação. E por último, a gente tem a implementação como um todo do ambiente de dev, né? Um ambiente de dev ou no ambiente de homologação. Aqui está simplificado como dev, mas pode ser um dev evoluindo para uma homologação que vai evoluir posteriormente para produção, né? E aí a gente vai ter por último, aí a gente entra também, nós entramos também com essa ideia da alteração ou do ajuste, né? Ou muitas vezes aquela release foi, voltou, ainda não está ok, faltou refinar, faltou regra de negócio, entrou um assunto novo, entrou um campo novo, alguma coisa não está funcionando bem, e aí entramos nesse processo de alteração, né? E esse ciclo retorna até compilarmos novamente a release e fazer a entrega para a virada de produção, né? E aí a liberação da release muitas vezes segue um processo, um procedimento já estruturado, né, na esteira de um cliente. Implementação e produção. E aí a gente faz um gol e muitas vezes dá muita alegria, né? Quando a gente termina uma semana, normalmente esses sprints terminam nas sextas, né? E aí a gente vai para casa, vai feliz, né? Fica em casa, né? Hoje, né? Mas fica feliz aí pela entrega e ter conquistado mais um degrauzinho dentro do projeto e com uma visão positiva do nosso cliente. Isso é bastante legal. Então entraremos agora nesse mundo, né, de integração contínua e entrega contínua. Tá? Vamos tentar explicar para vocês de uma maneira mais simplória, né? É um conceito também um pouco extenso, a gente tem muitas variáveis, temos muitas maneiras de aplicar isso, mas vamos trazer aí um pouco do conceitual, né? Integração contínua. Primeiro a gente começa com a integração contínua. Teoricamente ela é o primeiro passo para fazer toda essa estrutura, essa esteira funcionar, né? Então, o que é uma integração contínua? É uma prática de desenvolvimento de software. Ela foi estruturada para facilitar todo um fluxo de desenvolvimento paralelizado. Então, a gente pode ter diversas pessoas, diversas squads trabalhando no mesmo código, no mesmo trecho, na mesma classe, que seja, né? E a gente consegue criar todo um controle de versionamento, né? Então, ela embarca uma compilação e testes contínuos. Então, sempre que um dos integrantes do desenvolvimento realiza um ajuste, realiza uma alteração, adiciona alguma nova feature, ele publica, ele faz um commit, né, daquela informação, e aquilo dali entra no fluxo de compilamento de testes padronizado dentro da integração contínua, né? Então, a gente, como que isso é feito? Normalmente, nessa etapa aqui, é estruturado todo um script, né, por meio de algumas ferramentas, Ansible, dependendo do ambiente que você está, né, e é possível aplicar alguns scripts que fazem um passo a passo que anteriormente era necessário ser feito de forma manual, né? Então, de forma manual, eu baixo, né, a minha master de um gerenciador de código, aplico um desenvolvimento, crio uma nova branch, tudo isso daí de forma manual. Quando eu tenho uma integração contínua, eu consigo ter scripts que vão fazer commit, vão fazer alguns merges, né, que tem um limite de conflitos, ou tem um conflito controlado de forma mais automatizada para gerar uma versão entre a branch do desenvolvedor e também o pacote principal. Então, essa evolutiva no código é bastante importante nesse momento. E é nesse momento que estruturam-se a gestão do código, estruturam-se uma metodologia de controle de código. Então, a gente tem o Git Flow, a gente utiliza o GitHub, o Bitbucket para subir todos os códigos daquela aplicação, daquela esteira, daquela empresa. Vai depender muito da abrangência, né, da estratégia. Quanto mais código, quanto mais aplicação, quanto mais componentes estiver em paralelo sendo desenvolvidos, sendo alterados, sendo feito deploy, obviamente a complexidade aumenta, né? Então temos aí toda uma ideia para automatização de integrações, pacotes, externos e versões. Então sempre precisamos padronizar um pacote, padronizar uma biblioteca, padronizar um ambiente virtualizado, né? Para facilitar novas publicações, novas criações, novos desenvolvimentos.
Então, essa é a preocupação da integração contínua. É um cuidado muito grande, muito próximo do código, né? E fazendo toda essa gestão, essa aplicabilidade das atualizações em relação a código a desenvolvimentos. Dentro dessa caixinha, a gente tem toda a parte, o teste, né? Então, aqui é um ponto que está bem simplório, mas muitas vezes pode ainda passar por uma validação humana, né? Então, é quando uma empresa, quando a gente tem um fluxo e temos muitos profissionais, às vezes profissionais com acessos diferentes, com permissionamentos diferentes, então, por meio só de script, não é possível chegar numa integração completa. Então, a gente precisa realmente passar por uma validação, ou mesmo se for um fluxo para dados acessíveis. Então, a gente sabe que, sei lá, uma validação de mascaramento, uma validação de criptografia, alguma coisa que seja um problema de compliance, é interessante que a gente mantenha, sim, uma validação manual, né, uma validação humana nessa etapa. Tá? E aí, por último, a gente tem a entrega, né, dessa release, desses códigos, para qualquer um dos outros estágios. Digamos que a gente está gerando, digamos que é uma aplicação que embasa outra aplicação ou embasa outro fluxo. Então, a gente está fazendo um desenvolvimento que é uma etapa de um outro desenvolvimento um pouco mais extenso, um pouco maior, né? Então, a gente pode entregar isso para fases assim, né? Ou mesmo duplicar essa informação para outras áreas consumirem, né? Pode ser dessa maneira também. Digamos que seja uma API, então a gente vai entregar uma versão 1 da API mais simplória e já vai disponibilizar isso para alguns usuários e em paralelo vamos ter todo um deploy em produção, todo um fluxo um pouco mais organizado aí dentro da organização. Disso, quando a gente consegue evoluir na integração contínua, já tem uma maturidade na estruturação do código, no controle de versões, no todo o entendimento da criação de aplicabilidades. Hoje o universo de microserviços é muito extenso e até mesmo muito complexo. Muitas vezes temos diversas linguagens, diversas estruturas, diversos desenvolvimentos em linhas diferentes, indo para a mesma direção. Então, esse cuidado e essa gestão em cima desses desenvolvimentos, né, é bastante importante. E aí é onde a gente entra no nível 2 aí da coisa, que seria a entrega contínua, né, e o deploy contínuo. O deploy contínuo vai entrar no próximo slide, mas esse aqui já engloba um pouco dele. Então, para vocês entenderem, estávamos falando de integração contínua, que é o momento que os desenvolvedores estruturam todo um código, né? A gente tem todo um repositório gerenciado, fazemos compilação, revisão de código, testes unitários, alguns testes integrados, quando possível, validação de pacotes, né? Até fazendo uma exemplificação, por exemplo, quando precisamos fazer um processamento em Python, né? Uma estruturação, e esse pré-processamento vai suportar um fluxo de modelagem. Normalmente é muito utilizado a virtualização dentro do Python, onde eu consigo instalar as bibliotecas específicas para aquele processo, e aquelas bibliotecas muitas vezes podem estar numa versão que pode conflitar com o ambiente de produção. Então esse mecanismo de virtualizar variáveis de ambiente, esse mecanismo de virtualizar pacotes, versões, bibliotecas, ajuda muito para que a gente consiga ter esse versionamento gradual das aplicações. É possível que a gente tenha a mesma aplicação, né, o mesmo fluxo informacional em várias versões. Então, eu posso ter o mesmo dashboard com versões diferentes em produção, né? Então, isso pode acontecer. E aí, esse cuidado dentro da integração contínua. Então, o que ele faz? Ele é dedicado ao controle de código e aplicações, suporta desenvolvimentos paralelos e entrega com maior ação humana. Então, ele tem muito mais atuação humana para resultar no ponto de produção. Quando a gente entra na evolutiva disso para entrega contínua, é o momento que a gente já conseguiu automatizar toda essa integração e também o fluxo de fazer a parte de validação, né? Não exatamente a virada em produção, porque a gente ainda precisa ter alguns cuidados, tal, mas toda a parte de validação, toda a parte de regra de negócio, toda a parte de merge, todo esse eu posso falar isso, toda essa resolução do fluxo completa
uma visão completa, a gente já resolveu. O que está faltando é só a etapa de virada em produção, que precisa passar por algum processo, precisa passar por alguma definição burocrática ou mesmo de compliance. Então, essa segunda estratégia, esse segundo nível de evolução, que é a entrega contínua, é quando a gente já está dedicado para entregas granulares e evolutivas, onde a gente já consegue caracterizar entregáveis, aplicações, a gente já tem uma versatilidade muito forte, uma maturidade muito grande no desenvolvimento, as coisas fluem muito mais rápido. Já existe todo um cuidado e toda uma evolução, tanto no ambiente de desenvolvimento, no ambiente de homologação, e aí a gente está faltando a etapa para a produção. Mas entre o ambiente de dev e o ambiente de homologação, teoricamente seria o modelo mais padrão do mercado, né? Já tem todo um fluxo automatizado acontecendo, né? Então já integra processos e tecnologias, por meio disso a gente está integrando ambientes diferentes, né? Mas seguindo todo as boas práticas e realmente entregando aí para as próximas etapas, né? daqueles dados. E por último a gente tem entregáveis com pouca ação humana, né? Então já é um fluxo mais automatizado, já é um fluxo mais fluido, e o momento que ainda existe uma parte manual, uma interação humana, é provavelmente numa cerimônia de validação de virada para produção, se existe alguma burocracia, alguma regra de negócio, algum compliance para validar. E aí a gente entra num ciclo mais maduro que podemos ter dentro de um universo de uma esteira de integração contínua, né? Então a gente tem integração contínua, entrega contínua e por último a gente tem o deploy contínuo, que já é dedicado aos problemas de negócio, habilita o monitoramento e a automação. Então a partir desse estágio eu já não preciso mais direcionar pessoas, delegar problemas de forma humana. Eu consigo monitorar, eu consigo atuar até com uma certa padronização dentro dos problemas, né? Eu consigo mapear problemas, porque eu já tenho monitoramento, e a automação é muito mais fluida, de ponta a ponta do entregável, desde o desenvolvimento, né? Desde a estruturação do backlog até a ponta de saída, que seria um dashboard, que seria qualquer um dos entregáveis que a gente conversou. Aqui é um fluxo completo, né, dessa ideia de CI e CD, né? Então a gente tem um código, esse código vai ter um commit, vai ter toda uma validação desse código, né? Todo um merge, toda uma estruturação. Passou disso, a gente entra no fluxo de teste, então esse código precisa passar por todo um ciclo de testes automatizado, pode ser ciclo de testes unitários, né, específicos para classe, para métodos, para coisas do tipo, ou ciclo de testes integrados que vão pegar a ferramenta A com a ferramenta B, com a ferramenta C, e vão fazer todo o fluxo para validar se está tudo ok, se tem algum componente fora. Então é um momento que muitas vezes é aplicado uma validação para ver, olha, será que o MicroStrategy está ok? Será que o Power BI está ativo? Será que tem armazenamento suficiente para tal dado? Então é um momento que a gente consegue via script não só testar o código, mas também testar o ambiente como um todo. Então a gente consegue ampliar muito esse leque de validação e isso traz uma confiabilidade muito grande no ciclo, né, no fluxo como um todo. E aí dentro da entrega contínua a gente vai ter a revisão, o stage e a produção, que já entra olhando muito para esse passo a passo aí da virada de produção. DevOps, né? Então dentro de DevOps é interessante a gente ver que ele traz embarcado essa ideia da esteira de integração e entrega contínua, né? Então o CI/CD está muito envolvido dentro do fluxo de DevOps, né? Então como que a gente olha com o DevOps? A gente tem o código e a construção, né? A integração. Depois a gente tem a integração e os testes, onde a gente consegue fazer merge, fazer algumas ideias, que aí eu até coloquei na escadinha, né? Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deployment. E aí, quando a gente embarcou esses quatro pilares, essas 4 dimensões, né? Dentro das aplicações, dentro do desenvolvimento, eu consigo ter toda uma operação de DevOps, né? Então eu consigo cobrir não só aqueles pipelines que foram definidos, que foram implementados, eu consigo cobrir de forma operacional para toda a empresa, né? Tanto olhando para o mundo do desenvolvimento da empresa, de como a empresa se comporta, de como a empresa traciona as estratégias de desenvolvimento,
como também o ferramental, como também o ambiente, se é cloud, se é on-premise, se é híbrido, se é multi-cloud. Então é nesse momento que eu consigo elencar todas as minhas ferramentas principais que vão criar todo esse fluxo operacional e automatizado, né? Então, o mundo do DevOps, na hora que começamos a pensar na estratégia de DevOps, precisamos olhar muito para o planejamento, entender bem como vai ser feito, entender bem como padronizar, entender bem como fazer isso ficar de pé, né? Operações, então é olhar realmente para a entrega, é olhar para a disponibilização, para o tempo correto, olhar para qual tecnologia vai ser integrada, vai ser consumida, né? Quais delas vão se conversar, qual é o tempo de cada um. Então, olhar bem para operações, e até isso até pode entrar no contexto relacionado à segurança, relacionado à compliance, à privacidade de dados, né? Essa parte de operações também pode embarcar tudo. Códigos e testes. Então, como é muito próximo do desenvolvimento, temos aí todo um pacotamento dos códigos, dos testes, né? Dos artefatos que são desenvolvidos, né? Então a gente pode ter diversas linguagens de programação, diversos pacotes, diversos frameworks, tudo isso sendo gerido dentro do mundo de DevOps, né? O build e o deploy, que seria a estruturação disso, a construção, o momento que a gente faz toda a estruturação, o empacotamento, né? E depois o deploy, quando a gente realmente já tem todo um fluxo de implementação em qualquer um dos ambientes ativos e automatizados. Então, quando a gente fala de deploy, não exatamente é só produção. Eu posso dizer que eu preciso fazer um deploy em homologação. Então, eu preciso criar uma versão X para que o grupo de pessoas, o grupo de QA, o grupo de testers, consiga fazer uma validação dentro do ambiente adequado, né? Monitoramento. Então, um dos pilares aí do DevOps é o monitoramento. Muitas coisas que são feitas hoje no mercado, diversas ferramentas, diversas boas práticas, elas direcionam as estratégias de DevOps, essas práticas de DevOps, para monitorar. Então, quase todas as etapas, quase todas as partes de navegação do dado, de navegação do processo, a gente é possível implementar alguma ferramenta, alguma visão aí de monitoramento para que consiga ser validado quanto antes. Digamos que eu tenho processos críticos, processos sensíveis, processos que podem gerar multas, diversas outras possibilidades. Então, o monitoramento me dá todos esses gatilhos e me dá todo o nível de criticidade necessário. Então, eu consigo criar flags específicas para um nível de criticidade, né? Eu consigo classificar melhor os meus problemas, eu consigo criar base de conhecimento interna para que os meus colaboradores, que os meus funcionários, que a minha empresa como um todo saiba resolver de forma mais rápida, né? Então, isso traz muita maturidade, e monitoramento hoje é realmente um passo muito chave dentro de uma estratégia de operações, tá? E tecnologias e integrações. Então, para que tudo isso funcione, a gente vai ter embarcado diversas tecnologias, diversas integrações, diversas compatibilidades, né? Então, a gente tem muito essa preocupação de versionamento, essa preocupação aí de saber se um componente se conversa com o outro, qual que é as limitações, qual que é o custo, né? A gente entra também com essa visão de custo bastante forte aí, que é algo que a gente sempre precisa se preocupar quando a gente estima um projeto, estima um ciclo de vida, estima uma evolução daquele ambiente, né? Então isso daí é o mundo de DevOps como um todo. Aqui eu trouxe algumas ferramentas de tecnologia das mais usadas no ambiente, né? Quando a gente está falando de DevOps. Então a gente tem aí dentro do ciclo de codificação, a gente está falando de Confluence, a gente está falando de um Jira, de um Git, né? Com fluxo de deploy, a gente está falando de Docker, Kubernetes, AWS, algumas ferramentas da Cloud, né? A Cloud como um todo tem todo um ciclo de deploy, né? Um Ansible para operacionalizar, Ansible, Kubernetes, né? Splunk, Azure, então por aí vai. São diversas ferramentas, por isso mesmo, para trazer um pouco de informativo, como a gente está resguardado no mercado em relação a open sources, em relação a plataformas. Tem bastante coisa aí e hoje essas são as mais utilizadas. DataOps. DataOps é algo que tem começado a criar corpo, né?
temos internamente uma estratégia sendo pensada, sendo discutida até em fóruns internacionais, né, para alguns clientes já estão buscando isso, outros clientes ainda estão em tempo de maturar o DevOps, né? Então, o contexto do que é o DataOps. DataOps é uma abordagem que pode ser composta por vários conceitos, orientada a processos, automatizando e integrando gestões, armazenamentos, governança, monitoramento, qualidade e performance, para entrega de informações ao usuário final de forma contínua e confiável. Então, basicamente, ela vai ser algo que olha muito para o dado e valida de quais seriam os processos necessários para compor uma esteira fluida, né, com a fabricação enxuta, que é um termo que eles usam bastante, né, que as pessoas que se utiliza bastante com esse conceito. E dentro disso, então, eu não vou olhar só para desenvolvimento e operações, eu vou olhar para dados, eu vou olhar para como o ciclo de vida do dado precisa ser gerido, né? Então, por conta disso, a gente vê que a complexidade aumenta muito. A partir do momento que eu sei que eu preciso desenvolver uma aplicação, ok, bacana, qual que são minhas fontes, qual que é a minha linguagem, qual que é a minha ferramenta, qual que é a minha saída, entendido? Mas e quando a gente está falando de um ciclo de vida que os dados têm, um ciclo de vida vivo, um ciclo de vida ativo, né? Que ele nunca acaba, que ele não termina, ele não tem versão A, versão B, ele é contínuo. E é uma informação que tanto pode mudar, ela pode ter layouts diferentes, pode ter saídas diferentes, pode ter novos cálculos, pode ter novas métricas, pode ter novas regras. Então, o mundo de dados é bastante versátil, nós sabemos isso, vemos isso no dia a dia, né? Mas, então, para que isso chegou no mercado? A ideia foi que foi percebido que todas as práticas de DevOps não suportavam o universo de Data Science, não suportavam o universo de dados. Ficando até rouco. E aí, com essas limitações, digamos, operacionais e de automação, foi começado a pensar, existe um referendo, né, que entre diversos players, diversos influenciadores, para poder estruturar as boas práticas para direcionar estratégias de DataOps ou mesmo como implementar DataOps em processos piloto, coisas do tipo. Então, dentro dessa... depois eu vou postar para vocês esse referendo, o link desse referendo, tá? Dentro desse fluxo, temos aí o Agile como um componente muito importante, né? Temos também o DevOps e essa fabricação enxuta. Todos esses três componentes, eles vão resultar em um DataOps. Então, pontos mandatórios da ideia de DataOps diretrizes e normas culturais. Então, a gente está olhando para algo a nível de programa, a nível institucional. A ideia é que seja vinda de cima, né? É óbvio que a gente sabe que quando uma empresa vai começar a testar, vai fazer alguma coisa, ela provavelmente não vai aplicar aquilo em fazer um investimento em larga escala. Ela precisa testar, ela prioriza uma área, ela faz alguma coisa para direcionar a ideia como um todo, né? Então, assim, como muitas vezes acontece, criar pilotos, né, acontece bastante, mas é importante que exista essa preocupação de criar padrões, de criar diretrizes, né, para a organização como um todo. Segurança e compliance, ele tem que olhar muito para a segurança e olhar muito para a compliance, porque afinal ele está olhando para o dado, né, e o dado hoje já tem intrínseco essa ideia da segurança, essa ideia da privacidade e o compliance como um todo da empresa. Padrões de arquitetura é bastante importante visualizar também nesses fluxos de trabalho, que é o que a gente está falando de Agile, né, para poder agilizar essa parte da comunicação, colaboração entre grupos de pessoas, áreas e ambientes. Então, é uma ideia de criar uma certa democratização de processo, né? É uma ideia de fazer a intercomunicação de várias áreas com várias necessidades diferentes, mas consumindo talvez a mesma fonte de dados, ou então que seja alimentando aquela fonte de dados para um bem organizacional, né? Para um bem corporativo. Inovações e experimentações rápidas, então ele busca muito essa validação pontual nas features, nos indicadores, no que vai gerar modelo, né? Então, assim, é algo muito próximo da ciência de dados. E aí a gente tem medições, monitoramento, diagnósticos claros que vão ajudar o todo o fluxo de integração e de automação, né? Então,
É, nos estudos que eu fiz, algumas coisas não tem estado nada muito complexo, assim, não vi nenhum case assim, que eu poderia citar. Então, eu trouxe aqui uma ideia do que seria o DevOps. DevOps, a gente tem o software, a qualidade e as operações acontecendo ali, né? E aí, para gerar um DataOps, a gente entra com os engenheiros de dados e os cientistas de dados, né? Que muitas vezes não estão dentro de fluxos de desenvolvimento. A gente tem, às vezes, um desenvolvimento Java, então a gente só tem um cara com perfil Java. Então, quando a gente amplia esse leque, amplia tanto o expertise, esse guarda-chuva de conhecimentos, junto com os processos necessários, a gente chega na possibilidade de entregar DataOps, né? Por conta desses novos skills e desses novos expertises que foram habilitados aí dentro do contexto de execução, né? Embaixo eu trouxe um pouquinho de uma governança organizacional, né? Como um todo, como as frentes se organizam para gerar isso. Então a gente tem o DevOps, a gente tem toda a preocupação de visualização de dados, que é um componente muito importante para realmente fazer entregas, né? A ciência de dados como a parte da inteligência e a engenharia de dados como a parte do cuidado com a informação, da gestão da informação, né? Então essas quatro dimensões aí, com o dado de entrada, geralmente a gente consegue entregar valor, e esse fluxo interno, esse miolo aí que a gente não está no detalhe, eu vou passar no próximo, onde acontece todo o tratamento da informação, né? Quando eu fiz essa esteira de DataOps, pode ser que já tenha algumas atualizações, tá? Depois eu até vou procurar ver se eu achar algum link para agregar aqui esse assunto, eu vou postar para vocês. Então, assim, só para vocês entenderem. Então, a gente tem aí um pipeline de dados, né? Então, dentro desse pipeline de dados, a gente tem gestões, a gente tem stages, estruturações, e tudo isso acontecendo até chegar no gerenciamento de dados e workflows. Então, essa parte onde o dado está navegando é todo o fluxo possível, todas as aplicabilidades possíveis para o dado, desde a ingestão até as disponibilizações, né? Em conjunto com governança e monitoramento. Então a gente não está olhando especificamente para a ferramenta, a gente não está olhando para um processo específico, a gente está olhando numa visão agnóstica de um ciclo mesmo, né? De um workflow padrão, né? E embaixo, o que eu mostrei, o que eu estou trazendo para vocês? A profundidade da arquitetura do dado dentro de um universo DataOps, né? Então a gente tem a stack de complexidade, que seria quanto mais etapas, quanto mais componentes, quanto mais arquiteturas que o dado vai precisar, a complexidade aumenta, e o valor dos dados, né? Seria ele entrando sem o conhecimento de negócio, sem o conhecimento de mercado e saindo como insight, né? Então a ideia base de DataOps é exatamente isso, é criar um centro de processo e conseguir entregar insights de forma mais rápida, de forma mais dinâmica, e que esses insights sejam armazenados de forma centralizada para ser reutilizado posteriormente, né? Então o DataOps vem muito com esse viés aí para essa otimização. E aí a gente começa a ver as classificações de dados, né? A gente tem silos de dados, sandbox, data lakes, DWs, file system, e por aí vai, ferramentas de armazenamento de dados, né? E aí eu trouxe aqui como contexto, né, até para embasar o que a gente já tinha conversado, um pouco de plataformas Hadoop, podendo ser também plataformas cloud ou mesmo on-premise. Então, dentro dessa multi-cloud aí, dessa estruturação híbrida aí, a gente tem todos esses silos, todos esses marcos de dados aí para utilizar, né? Então a gente entra, pessoal, com equipe multidisciplinar. Eu gostei bastante desse post aqui, que cita o top 12 das profissões de Big Data, né? Quais seriam os perfis que um projeto de Big Data pode conter, né? Então, quando a gente fala de todos os perfis, né, pode ser que um projeto precise ser muito grande, muito complexo ou mesmo muito demorado, a longo prazo para acontecer, né? E que as suas integrações sejam particulares, sejam específicas. Então, realmente existe muitas maneiras de se trabalhar com o mundo de Big Data, né? Então, você pode evoluir para um perfil de ciência de dados. Então, assim, eu não estou falando em relação à capacitação, tá, pessoal? Eu estou falando em perfis mesmo,
em pessoas, né, em posições que você pode ocupar dentro de um projeto de Big Data que seja com a complexidade alta, porque aqui a gente tem bastante coisa mesmo, né? Então a gente tem o cientista de dados, a gente tem o engenheiro de dados, o engenheiro de Big Data, né, que também tem uma certa diferenciação do engenheiro de dados. Então, o engenheiro de dados, muitas vezes, ele está acostumado ali com fluxos menores, passos menores, tratamentos menores nos dados. E o engenheiro de Big Data já é acostumado com altos volumes, com toda uma preocupação de armazenamento, de arquitetura, né? Aí a gente entra com o Machine Learning Science, ou poderia ser um engenheiro de Machine Learning, né? Que eu acho que é o termo mais conhecido hoje, pelo menos eu vejo no mercado brasileiro, né? O analista especialista de news, né? Um visualizador, né? Um desenvolvedor de visualização, um storyteller, né? O Machine Learning Engineer, né? Tá aqui embaixo, até não vi, tá? O engenheiro de BI, que a gente tem bastante, né? Que a gente um perfil que está cada vez mais criando conhecimento para embarcar novas coisas, porque como a gente tem falado aí, o BI ele está sendo modernizado, ele está cada vez mais se integrando com o Big Data, com a ciência de dados, para entregar valor, para entregar predição, para entregar velocidade. Então, pessoas que já têm todo o know-how de BI, obviamente, vão ter muito mais performance, vão ter muito melhor atuação do que profissionais que estão olhando exatamente para uma caixinha de pipeline. Então a gente vê essa diferença aí no perfil, né? Arquiteto de soluções BI, né? Então, pode ser que uma empresa trabalhe com muito BI, tenha BIs para diferentes frentes, diferentes estratégias, então é interessante esse perfil. Um especialista em BI, um gerente analítico, né, um gerente de analytics, né, então um cara que consegue prever, consegue validar todo um fluxo informacional, desde uma estruturação até mesmo uma inteligência, né, então é um perfil bastante robusto, bastante completo, né, e o estatístico, né, o estatístico hoje ele está entrando para aquelas empresas que precisam embasar seus estudos, seus trabalhos continuamente com estatística, né? Então, muitas vezes o cientista de dados não tem toda a expertise de um estatístico puro, né? Um cara que tem formação, que tem doutorado, tem mestrado, que seja, e aí a gente olha muito para essa ótica também, tá? Então, aqui são 12 posições que a gente tem, né? Vocês viram que não tem exatamente um arquiteto de dados, né, nessa estratégia. Então, para a gente responder, né, uma das dúvidas, um arquiteto de dados, hoje, no universo de Big Data, ele tem uma atuação muito grande. Muitas vezes pode sim ser até confundido ou mesmo ser reutilizado seus conhecimentos para fazer papéis que deveriam ser do engenheiro de dados, tá? Mas a ideia com o arquiteto de dados é que ele faça a gestão estrutural dos dados, que ele traga toda um design, que ele traga todo um modelo de referência de como as arquiteturas de dados precisam ser desenhadas, precisam ser implementadas, precisam ser administradas, né? Então ele vai estar olhando exatamente para as ferramentas de armazenamento, para as ferramentas onde o dado vai estar, né? Não necessariamente para qual seriam as regras de transformação, necessariamente não para qual seriam as padronizações na navegação do dado, se o dado vai ser streaming ou não. Então, não é bem esse tipo de preocupação que o arquiteto de dados tem. Obviamente que ele tendo esse embasamento, ele tendo esse contexto, ele consegue direcionar melhor as ferramentas, né? Mas a ideia é que ele faça a gestão das estruturas de dados, incluindo design, criação, supervisão, administração e sua implementação, caso exista isso dentro do seu fluxo de trabalho, né? E aplicando modelos e padrões lógicos, né? Aquele conhecimento das segregações lógicas, das acessibilidade, e toda uma parte de privacidade, que é importante também. Então, hoje, no mercado atual, a gente pode colocar também na conta aí desse cara o LGPD, preocupações com privacidade, preocupações com criptografia, preocupações com cuidado em dados sensíveis, né? Então, é um perfil também que eu acho que vai ganhar mais mercado por conta dessas novas funções aí que estão sendo embarcadas junto com ele, tá? Então, aqui linguagem, em relação a linguagens, ele pode ter conhecimento em várias linguagens ou mesmo somente tecnologias e ferramentas, né? Eu trouxe aqui como exemplos. E é muito forte que ele saiba estruturar um data warehouse, né, em um NoSQL muito bem, que ele saiba para que serve um banco de dados colunar, para que ele saiba como utilizar uma transação, utilizar um
processamento, né? Um ETL, fazer uma certa integração mais limpa, digamos, né? Desenvolvimento de sistema, que ele entenda como as informações vão entrar e vão sair daquele sistema, não necessariamente saber codificar, mas saber como a estrutura entra e como a estrutura sai, né? Conhecimentos profundos em arquitetura de dados, segurança, privacidade e consumos de BI. Então, esse cara precisa estar muito preparado para gerir dados e para entregar dados, né? Então, basicamente o fluxo de uma responsabilidade de um arquiteto de dados dentro de um projeto Big Data. O engenheiro de dados, né, é o cara que vai receber aquele problema, né, aquele pipeline, aquela definição, vai ter que desenvolver, construir, manter, testar para pipelines completos ou fluxos específicos. A gente pode estar falando de um pipeline de ponta a ponta, com diversas etapas de transformação, diversas etapas de validação, ou mesmo um fluxo específico, que eu vou pegar a informação de um banco de dados externo, implementar numa regra de negócio e gerar um dashboard, ou mesmo gerar uma tabela para posteriormente um storyteller vir consumir aquela tabela, né? Então, assim, é o cara que vai olhar muito para o pipeline, para o ciclo de vida do dado. Ele vai se preocupar com todas as ferramentas que vão fazer a navegação do dado, não somente conhecendo o armazenamento, ele precisa conhecer onde vai ter um modelo mais, como eu posso dizer, em memória, quando ele vai estar trabalhando com uma regra de negócio embutida no código, quando ele vai estar trabalhando com uma regra de negócio que está fora da linhagem dos dados, como ele consegue monitorar isso, mapear isso. Então, todas as preocupações para o fluxo de vida, para os pipelines da organização, é papel do engenheiro de dados. Quando a gente fala em engenheiro de dados, é um cara que muitas vezes não vai ter muito mais função do que exatamente codificar, né? Então, a gente tinha antes desenvolvedor, a gente tem analista OLAP, analista ETL, a gente tem outros perfis que muitas vezes trabalham somente com uma tecnologia ou com um universo de tecnologias pré-integradas, pré-definidas, né? Então, assim, quando a gente está falando de Power Center, muitas vezes é com MicroStrategy. Quando a gente está falando de um SQL, muitas vezes com Power BI. Quando a gente, sei lá, vai rodar um modelo posterior com uma predição, a gente está falando do SQL, um banco de dados simples. Então, assim, não tem tanta etapa no dado, não tem tanta transformação, não tem tanta regra de negócio sendo aplicada. Uma ou duas ou três ferramentas resolvem o problema. Então, a gente tem especialistas nessas ferramentas. Quando a gente entra no universo que o dado pode navegar do on-premise para a nuvem, da nuvem para o on-premise, da nuvem para a nuvem, e aí a complexidade aumenta, o fluxo do dado aumenta, etapa a etapa aumenta, a gente olha para a governança, a gente olha para a arquitetura, a gente olha para a solução. Então, quando a gente entra nesse contexto, a gente começa a olhar para o perfil de engenheiro de dados, que é o cara que consegue ter uma visão de solução, ter uma visão de arquitetura e entender como que seria o melhor caminho do dado evoluir dentro dessas estruturas, tá? Mentalidade dele normalmente é perseguir a qualidade informacional, saúde das soluções e disponibilizações adequadas. Então é o cara que vai se responsabilizar por criar, desenvolver e manter os ambientes funcionando, né? Então linguagens pode ser todas, né, se possível, é o sonho de todos, né, quem trabalha como engenheiro, né, no meu caso também. Então, assim, quanto mais linguagem você conhece, melhor tua capacitação, melhor teu nível para resolver problemas, né? E aí, entre skills e talentos, né, ele tem que entender muito bem soluções de data warehouse, sistemas NoSQL, SQL, desenvolvimento de sistemas de software, saber boas práticas de desenvolvimento de software, plano de software, criação de APIs, criação de microserviços, modelagem de dados, estratégia de dados. Então, existe 1 milhão de coisas para a gente aprender nesse mundo de engenharia. Por isso, talvez seja, eu acho que até mais do que o cientista de dados seja a profissão que mais vai crescer, que mais vai demandar e tem pouco profissional, né, hoje no mercado. Para a gente fechar, né, eu trouxe uma arquitetura de referência, né? Então vocês vão ver o que é uma arquitetura de referência, tá? Uma arquitetura de referência é normalmente uma visão de tudo que seria o melhor dos mundos para uma organização, para uma empresa. Então, muitas vezes é a compilação do estágio
o estágio máximo que uma empresa quer chegar a nível de solução, a nível de estratégia de dados, a nível de tecnologia, né? Então, aqui nessa arquitetura de referência, eu trago os sponsors, né? As pessoas envolvidas, né? As pessoas mais envolvidas aí dentro dos processos, né? Então, a gente tem a coleta, a organização e a análise, e aí a gente tem um evolutivo, um engenheiro de dados, o analista de negócio, o CDO, né? o cientista de dados, o desenvolvedor de aplicações, o desenvolvedor de ETL, e o vendor, né? O cara que faz o analista, a visualização e que entrega os dashboards, ou então faz realmente monetização informacional, né? Então a gente tem um pilar dedicado a fontes de dados que todas as empresas precisam validar quais serão seus inputs. É talvez uma etapa das mais críticas, né, e das mais importantes dentro do universo de tecnologia. Depois temos toda a preocupação de ingestão e integração. Então, ingerir e integrar é algo que leva muito esforço. Muitas empresas hoje se investem pesado porque ainda não conseguiram cobrir todas as necessidades de negócio que demandam dessa parte, né? Então, a gente tem um fluxo de limpeza de dados, transformação, mascaramento, conexão com dados externos, streaming. Então, aqui eu trouxe para vocês uns tópicos, né, relativo a esses processos que muitas vezes são aplicados nessa etapa. Quando a gente entra na organização, é a hora que a gente começa a falar de arquitetura de dados, a hora que a gente começa a falar de armazenamento, a hora que a gente começa a olhar para o mundo, né, para o universo de estruturação do dado e como eu vou fazer a qualificação, a navegação desse meu dado, como ele vai entrar, como ele vai sair, né? Então eu posso ter dentro dessa parte de organização ambientes exploratórios, ambientes dedicados a estudos, ambientes que façam integração em mais áreas, data marts específicos para um assunto, para uma área, né? Então a gente consegue refinar, consegue direcionar de maneira bastante abrangente e bastante versátil quando a gente tem essa ideia, né, de organização de dados. Aqui eu trouxe algumas das ideias, né, como se fosse mais ou menos um data lake ou mesmo um gerenciador de dados, um data hub da vida aí, estruturado com algumas camadas, né? Então a gente tem a Raw Data, a Refined Data, o Consumable Data, Sandbox, o Feature Story, que hoje é bastante importante no universo de Data Science, né, de modelagem. Depois disso, depois que a gente passou da aquisição, da ingestão, integração e estruturação, a gente entra no acesso dado, no momento que a gente vai disponibilizar essa informação. Então essa informação pode ser uma virtualização, pode ser conectores, pode ser barramento de evento, barramento de mensageria, pode ser APIs, pode ser datamarts, pode ser views, né? A gente tem diversas formas de entregar e apresentar essa informação. E aí depois a gente entra no mundo de analytics, né? Onde a gente já entra no mundo mais analytic advanced, quando a gente já está olhando para predição, para prescrição, e aí começa a olhar um pouco para o mundo de machine learning, para o mundo de indicadores, entregar monitoramento, entregar reports, fazer validações de redes neurais e por aí vai. A aplicabilidade são muito grandes, né? Vocês vão ver que aqui embaixo eu tenho Analytics Emotion, né? Então esse cara Emotion é algo que hoje está muito forte no mercado. Existem estratégias separadas de um Data Lake especificamente para poder direcionar informações com velocidades maiores. Eu vou trazer uma aula para a gente falar de streaming, para a gente falar um pouco dessa ideia de Analytics Emotion, né? Como a gente pode consumir, como a gente pode direcionar informações com velocidades diferentes, tá? E aí a gente tem na parte de baixo, a parte final, o mundo do DevOps e o mundo do DataOps, tá? Então o que eles fazem? Eles fazem toda a orquestração estrutural dessas informações e dessas tecnologias que envolvem essas informações, né? Então a gente pode ter uma preocupação no Data Discovery, trabalhando um pouco mais próximo do metadado, né? Criando centralizadores de catálogos de informações para que a gente faça todo um conhecimento informacional, que a gente direcione mais fácil novas equipes, novos projetos, que a gente conheça o dado e a sua linhagem, né? Então a gente tem um glossário de serviços de negócio, a gente pode ter aí uma aplicabilidade de produto, alguma coisa do tipo, profiling, classificação, qualidade de dados, linhagem e também uma caixinha de LGPD que é um componente agora totalmente aderido às nossas necessidades do mercado e também da nossa vida como um todo, da nossa vida social e digital. E agora, para a gente referenciar um pouquinho essas personas, onde elas estão, né?
Eu fiz um pouquinho desse exercício lá com o Data Lake, mas assim, para a gente olhando numa arquitetura de referência, o engenheiro DevOps e DataOps é o cara que ele vai olhar para esse mundo inteiro. Então ele vai estar olhando desde a fonte de dados até a parte de deploy de modelos, né? Então esse cara vai realmente navegar por tudo. Obviamente, quando a gente está falando de responsabilidades e operação, é um pouco diferente, né? Ele não vai ter responsabilidade de governança, ele não vai ter responsabilidade de programa de mentoria, o programa de capacitação, esse tipo de coisa não. Ele tem uma responsabilidade operacional, né? Uma responsabilidade de manter a automação e operações funcionando em pé, né? E obviamente criando mecanismo de monitoramento, criando mecanismo para poder validar essas métricas, para poder comparar o quanto está a saúde das estratégias, das iniciativas dentro do universo da organização. Então, dentro de um artigo de referência, esse cara trabalha com tudo, olhando para as caixinhas que lhe cabem, né? E olhando muito para essa parte de automação e operações. O arquiteto de dados, então, até para fazer um pouco de explicação, né? O arquiteto de dados ele vai trabalhar aqui, né? Ele não vai olhar para qual fonte vai receber, ele não vai olhar para a ingestão, ele pode sugerir, ele pode trazer isso como, se caso estiver dentro do projeto, especificamente o arquiteto for apoiar em assessment, o arquiteto for apoiar em mapeamento, em validações desse tipo, obviamente ele pode direcionar até por conta dele conhecer bem as estruturas de dados possíveis e que existem no parque tecnológico da empresa. Mas a ideia é que ele trabalhe aqui, ele se preocupe com a estruturação e com a gestão dos dados dentro desse fluxo por completo, né? O engenheiro machine learning ele vai estar muito próximo do machine learning do deep learning, né? Ele vai estar muito próximo dos modelos, do supervisionado, não supervisionado, de estudos, redes neurais, classificações, clusters, coisas do tipo. Então esse cara está preocupado em desenvolver modelos, estruturar features, padronizar modelos, ir para parametrização, deploy, né? Então ele também está preocupado em como ele vai entregar aquele modelo e ele atua basicamente nessa camada aqui da inteligência. O engenheiro Data Visualization ele vai estar olhando para dashboards, ele vai estar olhando para indicadores, ele vai estar olhando para relatórios, né? Então esse cara ele pode também ser uma persona que vai trabalhar muito em conjunto com o engenheiro Machine Learning. O engenheiro Machine Learning muitas vezes gera um modelo com uma saída tabular e essa saída tabular precisa ter uma visão adequada para a regra de negócio, para o programa de negócio. E muitas vezes existe esse cross aí entre essas duas funções, entre o engenheiro machine learning ou o engenheiro de dados, junto com o engenheiro de visualização. E aí temos deixa eu ver aqui como eu estou vendo essa parte. O cientista estatístico, né, também trabalhando aqui. Obviamente que o cientista ele vai trabalhar muito com dado, né? Então ele pode navegar dentro das estruturas de dados, ele pode estar olhando um pouco para a parte de insight, ele pode estar olhando um pouco para feature story, então ele pode navegar também nas estruturas de dados. Mas basicamente ele está muito nesse mundo também do machine learning, do deep learning, das análises estatísticas, das validações, das análises descritivas, as maneiras de abordar um problema, tentando entender o insight, tentando extrair insight, coisa do tipo. E embasado junto com o estatístico. O estatístico entra com uma atuação mais especializada para a estatística, né? Então, quando existe um problema, quando existe uma regra de negócio, quando existe um produto que precisa estar embasado por estatística, um estudo clínico, um estudo alguma coisa, é muito interessante que a gente tenha um especialista em estatística para poder direcionar quais funções, quais fórmulas, quais aplicabilidades, qual é o melhor algoritmo, né, que poderia ser implementado naquele problema, né? Por último, para acabar, pessoal, o engenheiro de dados. Então, o engenheiro de dados ele olha desde a fonte de dados até o mundo do acesso de dados, né? Ele também pode ter um cuidado com essa parte de indicadores, levar alguma coisa relativa a modelos machine learning, mas assim, eu vejo muito que a atuação do engenheiro de dados tem que ser suportando, né? Municiando essas outras áreas, não atuando também fazendo as mesmas coisas, criando features. Eu acho que aí a gente já entra numa seara que não fica tão produtiva, né? Então, onde esse perfil é produtivo até a disponibilização do dado. Da disponibilização do dado organizacional para trás, a gente tem um trabalho do lado do engenheiro de dados.
Dali para frente, onde entra a regra de negócios mais avançadas, estatística, entra toda uma gestão de features, uma gestão de insights, eu acho que aí já não cabe muito mais para o engenheiro. Então, essa separação é bastante importante acontecer. Tá? E hoje, meu povo, é isso, né? Acho que eu passei 1 minuto, né? Acabou.